Olá, turminha do quarto ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de História, hoje, dia 5/10/2020. Pega o seu livro, O Aprender Juntos, que hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Vamos para o capítulo número 4. Nesse capítulo, nós vamos falar dos africanos escravizados. Nós vamos continuar o assunto da época da colonização, mas vamos falar de forma mais significativa sobre como é que foi a vinda desses escravos, por quais situações que eles passaram. Então, pegue o seu livro, abra na página 38 e 39 para acompanhar a professora Vivi. Vamos lá? Muito bem, então, para começar, nós vamos ler esse texto e depois nós vamos observar a tabela, tá bom? Então, acompanhe a leitura com a Provivi. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram trazidos à América como escravizados. Eles eram vendidos, trocados, alugados, emprestados ou confiscados por comerciantes ou autoridades do governo. Essas pessoas foram transformadas em mercadorias, né? Porque nós só vendemos, trocamos, alugamos mercadorias, bens materiais, né? E não pessoas. Hoje em dia, isso é crime. Ninguém pode fazer isso com nenhum ser humano. Bom, pesquisas estimam que mais de 5.800.000 africanos foram trazidos ao Brasil nessas condições. Vejam a tabela abaixo junto com a professora Vivi. Então, olhem só, essa tabela, ela mostra para gente aqui, ela tem duas colunas. Na primeira coluna vem os anos e na segunda coluna vem o número trazido de brasileiros, ou desculpa, trazidos de africanos para o Brasil. Então, veja que em 1501, que foi logo após o descobrimento do Brasil, vieram de 1501 a 1525, né? Vieram 7.000 africanos. Depois, lá para 1826 a 1850, vieram 1.299.969 africanos para o Brasil. Então, vocês observam essa tabela com muita atenção, porque agora nós vamos responder algumas questões baseadas na tabela. Vocês podem responder essas questões no caderno. Quem quiser e preferir, também pode responder pelo WhatsApp. Escreve a resposta e envia para a Provivi, tá bom? Ou então escreva no seu caderno, porque aqui não temos espaço. Primeira pergunta: em que período chegou o maior número de escravizados ao Brasil? Então, primeiro vocês vão olhar na tabela qual o maior número de escravizados. A professora Vivia já até mostrou, né? 1.299.969. E que período foi esse? Vocês vão olhar aqui, ó, na primeira coluna. Foi do período de 1826 a 1850, tá bom? Segunda pergunta: no período de 1501 a 1875, quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil? Então, aqui ele está falando deste período aqui, né, ó, de 1501 até o final, 1875. O que os escravos faziam aqui no Brasil? Que atividade eles desenvolviam que trazia dinheiro para os portugueses? Duas atividades nós já estudamos no capítulo anterior. A primeira foi a retirada do pau-brasil. A segunda foi a plantação da cana-de-açúcar para produzir o açúcar. A terceira, que nós ainda não estudamos, foi a mineração. Retiraram muitos minérios, muito ouro, muita pedra preciosa aqui do nosso país. E a quarta foi o café, que também foi um produto plantado aqui no nosso país nesta época. Então, essas são as quatro principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil nesse período.
e eles utilizavam os escravos para trabalhar nessas atividades, tá? Agora, na número 3, vocês vão dar a sua opinião. Vocês podem enviar um áudio para Provivi. Por que os europeus escravizavam milhões de africanos? O que você acha da situação enfrentada pelas populações do continente africano nessa época? Então, por que que eles escravizavam? A gente já sabe. Era para trabalhar para eles de graça. Mas como será a situação enfrentada por essas pessoas que foram retiradas do seu país de origem, à força, foram separadas da sua família, jogadas num navio, atravessaram o oceano sem saber aonde iam, chegaram aqui e foram vendidas, tratadas como mercadoria? Essas pessoas tinham família, essas pessoas tinham vida. E aqui elas passaram a ser escravas, passaram a ter donos. Como você acha que essas pessoas enfrentaram essa situação? Fica aí uma coisa para você pensar e refletir e enviar para a Provivi, tá bom? Agora você vai para a página ao lado, na página 39, que nós temos um textinho. Quem eram as pessoas escravizadas? Bom, nós já sabemos, né? Que eram os africanos. Mas os portugueses, antes de escravizar os africanos, eles também escravizaram os indígenas. Sabiam disso? Então acompanhe a leitura com a pro do texto. Quem eram as pessoas escravizadas? Desde o início da colonização, praticamente todo o trabalho no Brasil era realizado por indígenas e africanos escravizados. Os indígenas passaram a ser escravizados porque os portugueses precisavam cada vez mais de mão de obra nas lavouras. Já os africanos começaram a ser escravizados em maior número ao Brasil lá em meados do século XVI. Homens, mulheres e crianças, eles eram aprisionados lá na África e eram vendidos no Brasil como escravizados, principalmente para os senhores de engenho, porque os senhores de engenho tinham dinheiro, então eles compravam esses escravos. Mesmo com o tráfico de africanos, a escravidão indígena ela continuou acontecendo. E esse foi um dos fatores que levaram à redução desses povos. Né? Então, esses povos nativos, eles reduziu a quantidade de povos nativos, por quê? Primeiro, porque os portugueses traziam doenças e acabava pegando nos índios e eles morriam porque eles não tinham o remédio adequado para essas doenças. Depois, muitos morriam em guerra com os portugueses porque eles lutavam para não serem escravizados e como os portugueses tinham armas de fogo, acabavam ganhando desses índios, né? E muitos morreram também maltratados. Então, essa população começou a diminuir a partir do momento que os portugueses colocaram o pé aqui nessa terra. Bom, agora vocês vão olhar com muita atenção essa imagem, que é uma imagem chocante. Essa imagem, ela não é uma foto, ela é uma pintura de Jean-Baptiste Debré, que ele fez uma representação de portugueses capturando indígenas, cerca de 1834, tá? A escravização de indígenas, desculpa, ela foi proibida em 1755, mas, mesmo assim, ela continuou ocorrendo ilegalmente. Então, muitas pessoas continuaram, mesmo sendo aprovada uma lei proibindo, muitos ainda continuaram escravizando os índios. Então, percebam, olhem com atenção a imagem, vejam a condição desses indígenas, vejam como eles estão, olhem as crianças, qual é o semblante dessas pessoas. Porque agora você vai responder à questão que vem logo abaixo. Observe a gravura acima, leia a legenda e responda como que os indígenas foram representados.
né? Então, a gente percebe que eles estão sendo levados, amarrados, né? Estão sendo forçados. E qual tipo de sentimento que é possível notar nessa representação, né? Com certeza um sentimento de medo, um sentimento de tristeza. Percebam que as crianças estão morrendo de medo, elas estão agarradas ao corpo da mãe, ao corpo do pai, né? Não querem nem olhar, têm até medo de olhar para os portugueses, né? Para os colonizadores. Então, isso aconteceu de verdade, e aconteceu muito. Então, vocês vão escrever aí quais sentimentos vocês acham que é possível notar neste quadro, nessa representação. E depois tem uma perguntinha que vocês vão enviar para a Provi por áudio. Agora, se você não quiser por áudio, você pode escrever no caderno. Por que que os portugueses escravizavam africanos e indígenas? Bom, nós já sabemos, né? Escravizavam para trabalhar para eles de graça e dessa forma eles ficavam cada vez mais ricos, porque eles pensavam somente no dinheiro. Eles achavam que essas pessoas, né, os índios, os povos nativos e os negros africanos eram pessoas inferiores a eles. Eles se achavam superior. Por que eles se achavam superior? Só pelo fato dessas pessoas viverem de modo diferente do deles. Só pelo fato dessas pessoas terem costumes diferentes, cor de pele diferente e religião diferente. Então, eles achavam que os indígenas e os africanos eram pecadores, porque não tinham a mesma religião deles. Eles achavam, e dessa forma eles tratavam essas pessoas como inferiores, né? Coisa que hoje não pode mais acontecer, porque hoje é crime, tá bom? Então, Provivi já falou demais. Fim da aula. Um beijo para vocês e estou aguardando as fotinhos das atividades, tá bom? Tchau e até a próxima aula.